Olá, boa tarde. Meu nome é Max, eu sou chefe de cozinha do Instituto Brasil Agosto. Estou aqui hoje para a gente fazer mais uma conversa da série Origens da Cozinha Brasileira. Hoje conversando sobre as quitandas mineiras e os quitutes e essas práticas nas nossas cozinhas brasileiras, né, de tantos séculos. E quem vai conversar com a gente hoje sobre isso é a chefe Tânia Romão, parceira do Instituto Brasil Agosto. Tem uma casa aberta aqui em São Paulo, onde ela produz uma série de delícias e resultados dessa vasta pesquisa sobre a cozinha do Sudeste do Brasil, a cozinha caipira. Vamos ver se a Tânia já está aqui. Tânia, se você conectar, me manda um oi para eu te chamar. Tânia arrasa demais, isso aí, Cíntia. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, Tânia entrou, vou mandar um oi para ela, vamos ver se eu consigo chamá-la. Tan, 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 tan. Conectando. Olá! Oh, que saudades! Boa tarde! Boa tarde. Saudade de você. Também. Assim, obrigada pelo convite. Tá aí na casa de Tânia. Tô na minha casa. Agora, antes da gente começar, Max, eu acho que hoje, assim, a gente tem que dedicar essa live para Dona Dega, que nos deixou ontem, a mãe da Mara Salles. E assim, Nossa, no céu, com certeza, tá tendo festa com essa super cozinheira e quitandeira. E hoje a gente vai falar de quitandas, então acho que a gente deve essa live a ela. nossa, fui pego de surpresa, não sabia. Então, ela faleceu ontem, mas lá no céu tá em festas, tudo bem. E deixou um legado importantíssimo, né? Permite que Com a gente certeza. esteja aqui hoje conversando sobre isso, inclusive. É a mãe da nossa cozinha. Tânia, me conta a tua Ah, história um pouquinho assim, de forma resumida, se apresenta para quem está chegando aí. Eu fiz uma prévia bem breve. Me fala um pouquinho sobre isso, da gente introduzindo o assunto. eu sou Tânia Romão, esse ano faz 20 anos que eu tô cozinhando profissionalmente. Fiquei 9 anos fazendo geleias e depois virei cozinheira de cozinha salgada. E Uhum. quando eu montei, hoje é a minha casa, nessa pandemia mudou de Quitanda Brasil para casa da Tânia, porque o que eu faço hoje é estar em casa. Uhum. E o início da minha história com o restaurante, na verdade, era uma quitandaria. Para gente, para o Sudeste, para São Paulo, falar em quitanda, a gente sempre pensa em frutaria. Mas quitanda, no interior de São Paulo e em Minas Gerais, quitanda é tudo que acompanha o café, menos o pão. E é por isso a gente chama em Minas, quem já teve em Minas, quem em algumas cidades, vai numa padaria e escuta pão de sal. A gente não fala pão francês. Porque o pão de sal não é uma quitanda. Ele faz parte de outro momento, Ele de é, outro ritual. é outra coisa. Quitanda é tudo que acompanha o café, menos o pão. Então, as quitandas, ó, fiz umas brincadeiras. Vocês não estão aqui, mas não dá para receber na minha casa sem comida. Aqui tem biscoito de polvilho frito. Isso é uma quitanda. Tradicional, biscoito frito. Bolo de pamonha. É uma quitanda. Os bolos são quitandas também. As broas, pão de queijo. Pão de queijo é quitanda, gente. Pão de queijo. Então, assim, a gente tem a tradição de comer pão de queijo recheado, não é com doce de leite, como aqui, é pão de queijo com pernil, pão de queijo com linguiça, torta de sardinha. As tortas, uma torta de sardinha também é uma quitanda. Então, assim, você come no café da tarde, você come com chá, você toma com café, aquelas mesas mineiras que ficam montadas o dia inteiro. E hoje, especialmente, eu vi uma postagem de vocês do Brasil do Instituto essa semana, e aí eu falo que eu voltei a sonhar, porque vocês publicaram sonhos, e fazia muito tempo que eu não fazia sonho, e sonho é uma quitanda também. Sonho uma quitanda. Então eu acho que hoje essa nossa conversa ela tá bem animada. Olha, mais uma aflição que eu tenho com esse Covid-19, que agora eu tô querendo tudo isso que tá aí.
Fiquei com Pois é. vontade. Ao longo desses processos, né, de pesquisa, de investigação assim, sobre a cozinha brasileira, aqui no Instituto, quando a gente começou a série Origens, a gente foi muito na ideia das grandes contribuições de cada uma das três grandes raças para a cozinha brasileira, porque esse estereótipo está de forma muito bem, tá muito posicionado quando a gente fala de alimentação aqui no Brasil. E aí, as quitandas, isso para mim foi muito curioso, porque as quitandas, elas têm, me parecem bastante portuguesas, mas o ato de quitandar, a venda, ela é evoluída de uma prática das escravas de ganho que vendiam suas quitandas, que vendiam seus tabuleiros nas ruas das cidades mineiras que foram superpovoadas durante a exploração dos minérios, né? Então, acho muito poético também nesse sentido, do quanto ela é uma transmissão da oralidade, né? Porque aprendeu a fazer quitanda, aprendeu a fazer quitute, quem aprendeu esse ofício, né? Tem uma coisa de ser um ofício, né? É um ofício e assim, na verdade, quitanda, a origem da palavra é com K, Uhum. porque ela é do dialeto quimbundo. Então, a origem da quitanda não é portuguesa, a origem da quitanda é africana. É africano. Quitanda, não as quitandas, mas a origem da palavra, e quitanda quer dizer tabuleiro, onde se coloca produtos alimentícios para venda. Então, assim, no meu entender, é por isso que a gente chama as frutarias de quitanda. Uhum. Você tem regiões da África onde as feiras livres são quitandas. Por quê? Porque são os tabuleiros. E as únicas quitandeiras que ficaram no Brasil foram as baianas do acarajé, que ainda vendem, ainda saem vendendo nos seus tabuleiros. Quando eu comecei a fazer a pesquisa para o restaurante há 11 anos, eu me deparava a logo do restaurante e as pessoas falavam, nossa, mas isso não é mineiro, isso é baiano. Porque então eram as escravas com os turbantes, as negras com seus tabuleiros, e é exatamente isso, porque elas saíam, eram as escravas de ganho, né? Elas saíam para vender suas quitandas, seus quitutes. Então as quitandas, os quitutes, o que a gente tem hoje de comida de boteco, esses são os quitutes. Uhum. Então se a gente pensa, porque tudo isso se vendia na rua, isso é comida de rua, né? Uhum. Uhum. Eu sempre, quando vou falar de cozinha brasileira, sempre insisto em contornar ali, porque senão a gente recorta muito fácil, né? O último século ainda é pouco da história da nossa cozinha, né? Tem muita coisa que a gente faz hoje que repercute de 1000 anos atrás, por exemplo, comer farinha com tudo que a gente come, né? A farinha de mandioca está aqui há muito tempo. Hoje na casa de Tânia você produz quitandas e você produz hoje marmita, mas você servia refeições, né? Tem um restaurante, assim, já tive quando eu montei o restaurante há 11 anos, ele virou restaurante em 2 horas, porque ele era para ser uma quitandaria com um prato por dia. E eu inaugurei com rabada e dobradinha. Então, assim, ouvindo críticas e falando, eu estava numa cidade turística na época, no Alto da Mantiqueira, e ouvia o açougueiro dizer, não, você não vai fazer dobradinha, turista não come dobradinha, turista não gosta de rabada, porque turista é extraterrestre, né? Sim. E eu sempre bati o pé que eu queria servir uma comida que a gente esqueceu, a comida que eu chamo de comida dos terreiros, a comida dos quintais, não o terreiro no sentido religioso, mas em Minas, interior de São Paulo, a gente chama quintal de terreiro. Vai varrer o terreiro, vai. Então, assim, e eu queria essa cozinha da coisa da taioba, da ora pronobis, que hoje a gente fala nas plantas alimentícias não convencionais. Minha avó chamava tudo de mato à toa. Né? Porque nascia sozinho, crescia sozinho. Tudo pega ali. Pois é, pega ali, mata à toa. Então, são essas coisas. Então, para mim, quando eu começo a ver, eu acho sensacional essa divulgação, acho incrível que a gente está falando nisso, nominando as coisas, né? Mas são coisas que no interior as pessoas têm uma certa vergonha. Eu morei 20 anos, os últimos 20 anos eu passei em Minas Gerais. E quando eu procurava caramuela, taioba, essas coisas todas, as pessoas falavam, mas isso é para dar pro bicho, não, isso é galinha que come.
Então é muito legal a gente ver hoje esses ingredientes fazendo parte da alta gastronomia. E quando eu montei o restaurante, eu acabei indo um pouco por esse viés. Eu fazia menu degustação, Uhum. eu depois me mudei para Tiradentes, em Tiradentes eu servi empratados. E quando eu voltei para São Paulo, eu fechei o restaurante em 2016, vendi tudo que tinha dentro, voltei para São Paulo com Fiesta, bicicleta pendurada no bagageiro e duas malas. A minha mudança coube dentro de um carro. E a única coisa que veio de caminhão foi a minha biblioteca, que aí não dava para me desfazer dos livros que Sim. eu adquiri nesses tempos todos. E aí o que aconteceu é que quando eu cheguei aqui, eu acabei indo dar consultoria, fazer outras coisas. E em 2018, eu resolvi abrir a casa que eu moro, que é uma Uhum. casa de 1929, na Vila Romana, que é o bairro que eu cresci. Eu cresci na rua que eu tenho um restaurante hoje. Olha, E eu voltou para casa literalmente. voltei para casa, voltei para casa. E eu resolvi abrir a minha casa para servir a comida que eu tivesse vontade de comer. Então eu abri um restaurante sem cardápio. Eu abri um restaurante que hoje eu tô com vontade de comer bife rolê. Hoje eu tô com vontade de comer sardinha frita. E isso passou a ser um prato do dia. E aí, Panqueca. panqueca. Hoje foi quinta-feira, Amo, quando eu vejo panqueca, eu digo, gente, mas por quê? você entende? E tem duas coisas que estão sendo incríveis. As quintas-feiras, porque aí na pandemia o que acontece é que eu passei por uma reforma. Eu digo que é uma reforma interna e externa. E eu ia reinaugurar o restaurante no dia 20 de março. Então a obra foi entregue dia 13. Dia 14 nós fizemos uma faxina pós-obra. E no dia 16 nós paramos. E aí, dia 20, eu realmente inaugurei o restaurante. Eu inaugurei o restaurante com marmitas. Então, eu vou ficar com o restaurante fechado até o final desse ano. Não sei como vai ser, eu não me sinto segura para abrir. Eu tenho um espaço que é pequeno, é a minha casa. Então, assim, tem um espaço fora, poderia pôr mesas na calçada. Mas hoje eu ainda prefiro que as pessoas façam os pedidos e eu entrego no portão. Então, eu tenho feito marmitas diariamente. E aí, com a abertura do mercado, as pessoas vão ficando sem grana, tá todo mundo cansado. Eu entendo esse cansaço, eu também tô cansada, mas a pandemia não acabou, a abertura. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem aí muita coisa pela frente. E aí, eu resolvi fazer uma coisa, eu comecei a, em alguns momentos, ficar triste. E o que eu percebia? No momento que eu ficava triste, eu ia fazer um pão de queijo, eu ia fritar um biscoito. E eu pensei, gente, mas é isso, eu estou retomando para as quitandas. Então eu comecei fazendo isso, eu chamei de comidinhas de fim de semana, eu fazia às sextas e sábados, aí junho e julho eu resolvi fazer comida de festa junina, e aí foi incrível, porque assim, o primeiro final de semana saíram quase 50 maçãs do amor. Sabe? E aí eu pensei, gente, é isso. Delivery de maçã do amor, né? Olha que loucura! Assim, chegava pedindo e eu pensava, não, não é possível, não é possível isso. Então, o que eu acho, Max? Eu acho que a gente tá numa carência dessa comida que é a nossa comida. Uhum. Eu acho bem legal, as pessoas vão, como restaurante, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não vou num restaurante para comer arroz e feijão. Porque elas acabam querendo ir num restaurante comer uma coisa que elas não fariam normalmente em casa. Uhum. E eu tô indo na contramão hoje. Então, assim, há 15 anos eu fazia pão de fermentação natural, aquela coisa toda. E hoje eu faço pão caseiro. Um pão que a minha mãe fazia no café da manhã pra gente. E aí Aquele ela fermentar recheava rapidinho. super rápido, com 45 gramas de fermento biológico, põe açúcar em cima do fermento, vai contra toda a técnica. Uhum. Só que qual é a técnica nisso? E aí, então, assim, aí pega um pouco da receita de pão indiano, põe iogurte no pão. Eu brinco que é um pão de gordura, porque ele vai manteiga, iogurte, leite e azeite de oliva. Derrete na boca. Derrete na boquinha e assim. Aí ele é recheado com salsicha, com linguiça que eu defumo aqui, que agora é minha nova paixão. Eu fiz um defumador e eu não tenho fogão a lenha, mas eu defumo minhas coisas e me lembro da minha avó com as coisas, com as linguiças penduradas e as barrigas de porco em cima do fogão a lenha. Então hoje eu faço isso, não faço com fumaça líquida, eu até brinco que eu faço com fumaça de verdade. Com E aí fumaça, fumaça. fumaça,
E aí essas coisas, o que eu tenho percebido? As pessoas, elas ficam muito felizes quando eu digo que eu vou fazer panqueca. Panqueca virou prato fixo. Às quintas-feiras, as pessoas já sabem que é panqueca. E eu pensei, a primeira vez que eu fiz, eu pensei, ninguém vai comer panqueca? Panqueca? Quem vai comprar uma marmita de panqueca? E assim, foi um dia que eu tive que dizer, gente, acabou a comida, porque não tem mais panqueca. E uma outra... Tem muitas Desculpe. coisas que saem daí. Tô aqui pensando. Uma que você falou disso, da gente preservar os ingredientes, acho que é muito importante a gente se dar conta que preservar, por exemplo, o caramuela tem a ver com a espécie, mas também tem a ver com todo o conhecimento que está envolvido em torno dos usos, do cultivo do caramuela. Então, porque é isso. Tem muitos desses ingredientes que hoje são lidos como punks que você entrega na mão dos cozinheiros e eles não sabem reconhecer ou como usar, porque o saber relacionado a esses usos também não foi transmitido. E a gente... Exatamente. Não basta você ter um ingrediente, você tem que também ter esse ingrediente contextualizado nos nossos usos cotidianos, né? Exatamente. Eu tenho um trabalho já há bastante tempo, estou em uma série de revistas, isso em algum momento eu vou conseguir formatar esse livro, que é o Resgate de Receitas pela Oralidade. Então, esse é um trabalho que eu faço desde que eu comecei com o restaurante, um pouco antes, talvez, e aí eu aproveito minhas viagens de trabalho para ir colhendo material para isso. O ano passado eu fiquei 6 meses com o restaurante fechado, fazendo um trabalho por Minas Gerais. Eu trabalhei para um instituto com mulheres em situação de vulnerabilidade social. E foi incrível aquilo, incrível. Eu fui para o leste de Minas, norte de Minas, tenho um trabalho em Diamantina também, com um remanescente de quilombo, que de repente você vê que os mais velhos sabem usar aquele ingrediente, mas eles não passaram isso para os filhos, para os netos. Por quê? Porque eram ingredientes que eles tinham que comer em tempos de muita dificuldade financeira, econômica. Então tem uma rejeição em relação a isso. Então assim, eu tenho um cliente que ele come tudo aqui e ele diz, Tânia, eu não consigo comer polenta. Ele falou, hoje eu tenho condições de viajar e fui para a Itália e tinha uma pimenta com trufas. E eu falei, não, eu vou ter que comer isso. Ele falou, eu não consegui, porque polenta, a gente dividia a polenta com o cachorro. Então, assim, essa rejeição, em que momento, eu acho que o nosso papel como cozinheiros, como pesquisadores, é trazer isso de volta. É trazer essa comida que eu tive muitas dificuldades quando eu era criança, mas minha mãe, uma pessoa incrível, assim, que fez a gente nunca soube que a gente era pobre. É verdade. Ela fazia, não tem gás, a gente vai fazer piquenique no quintal. Então, assim, a gente não sabia que estava acendendo lá a fogueira e cozinhando sopa de fubá, porque não tinha gás. Era tudo divertido aquilo. Então, assim, isso eu falo que nos mimou muito, porque fez a gente também ter outra relação, às vezes, com a dificuldade. Mas, por outro lado, tinha uma magia e a gente comia absolutamente tudo. Imagine, eu nasci em Franca e vim para São Paulo com 7 anos. E morava numa casa que tinha um quintalzão. E a minha avó, eu fui conhecer frango de granja com 13 anos, quando a minha avó morreu. Porque a gente ia todos os sábados ao Mercado da Lapa, vinha com frango vivo enrolado no jornal embaixo do braço. E a minha avó matava, tirava o sangue, ela fazia frango ensopado com o sangue talhado. Você conhece isso? Que aí não, molho pardo, sangue é misturado. Sangue misturado, ela talhava o sangue. O outro faz o ensopado de frango e aí aquele sangue que ela tirou, colocou com vinagre, ela tirava o vinagre e jogava aquele sangue no molho do frango e deixava ele solidificar. Isso é maravilhoso, isso é sem mexer. Então assim, você fica com um pedaço. Então é mais uma coisa. Então a gente aprendeu a comer pescoço, pé, sangue, moela. E essas coisas eu vejo, às vezes eu faço moela aqui, uma moela com cachaça. E as pessoas vêm para comer moela com cachaça. E aí na pandemia, o que eu resolvi? Eu resolvi fazer essa comida. Essa comida que as pessoas, elas estão em casa. Então assim, o que vai confortar?
E aí eu fiz língua, eu fiz moela, eu fiz agora os dois queridinhos são a panqueca e o bife à milanesa. Então assim, é só bife à milanesa, não é parmegiana, né? Bife à milanesa, arroz, feijão, bife à milanesa. Essa semana foi com mostarda, que eu achei dois maços de mostarda no sacolão. E aí eu tenho essa liberdade também, porque tem mostarda, não tem mais mostarda, vai escarola, não tem mais vai couve, não tem mais não vai nada, vai arroz e feijão e a carne. Sim, Então, e é sobre um jeito de comer, né? É sobre porque é isso que você fala da rejeição a alguns ingredientes, trabalhando na periferia, nas unidades penitenciárias, você esbarra nisso o tempo todo. As pessoas têm vergonha do que elas comiam, porque quando a gente fala que a cozinha é afetiva, que a comida é afetiva, ela é afetiva em diferentes vertentes. Ela vai para todos os lados, tem os afetos bons e os afetos ruins. Então, essas memórias de carestia, né, de sofrência, muitas vezes a gente romantiza hoje em dia e a gente acaba descontextualizando. Quando você me mostrou aí os quitutes que você preparou, é evidente o uso intensivo do milho e da mandioca no formato de polvilho, principalmente. Não era necessariamente uma escolha, era porque se tinha ao alcance, né? Era com esses ingredientes que se podiam trabalhar. exatamente, eu me lembro, a minha avó fazia uma coisa, eu tenho saudades disso, e sempre que eu encontro farinha de milho biju, eu faço isso. Ela fazia leite gelado com farinha de milho. Eram nossos sucrilhos aquilo. Sucrilhos. E aquilo era maravilhoso aquilo. Então, assim, em que momento a gente se perdeu? Quando a gente pensa nos virados, quando a gente pensa o viradinho de banana com queijo e ovo, aquilo é sensacional. Então, assim, eu vi hoje, quando vocês publicaram da live, algumas pessoas dizendo, puxa, quitanda é um assunto necessário. Sim, é necessário, porque a gente deixou, hoje a gente tem padarias incríveis em São Paulo. Eu acho que no Brasil, mas São Paulo, a gente tem uma grande concentração de padarias, assim, algumas que eu sou fã e tô morrendo de saudade de ir. E que eu tenho visto nessas padarias alguns resgates também, um movimento de... Tem um doce francês, tem um eclair, mas tem um biscoito de polvilho que foi feito lá. Então eu acho que essa mistura não dá também para a gente negar, porque às vezes fala, ai nossa, mas aí a pessoa está fazendo uma cozinha francesa, está negando as suas origens. Não, não está negando nada. Eu acho que a gente tem que pegar esse conhecimento todo, tem que pegar a tecnologia que está aí. E o que a gente pode fazer? Descobrir fornecedores, por exemplo, eu uso um polvilho aqui, que ele é um polvilho seco ao sol. Eu trabalho com esse polvilho há muitos anos. E de repente eu me dei conta e pensei, gente, mas isso é um polvilho de fermentação natural. E é uma empresa que eles vendem toneladas de polvilho mês, mas não deixaram o processo artesanal de produção. Então a gente tem que parar também, a gente tem que ser menos preconceituoso. A gente tem que olhar, entender, porque não dá para voltar a querer que o agricultor fique lá com a enxadinha dele e não ponha um trator na terra. Exatamente. Então eu acho que o nosso papel como cozinheiro é mesmo assim, entender o que o produtor está fazendo, ir atrás do pequeno produtor. E o pequeno produtor não tem que ser uma vida sofrida. Ele pode ter tecnologia para viver aquilo. A gente vê os orgânicos hoje, a gente vê, tem empresa que eu conheci descascando tomate na mão e hoje está completamente automatizado. E o molho não perdeu o sabor. A Ana Luísa fala muito disso, eu acho muito sagaz. Ela costuma fazer uma observação que é a seguinte, que a gente tem que... O trabalho do Brasil ao Gosto tem muito a ver com isso, dessa relação com os produtores. E ela fala muito do quanto a gente precisa dar ênfase ao bom produtor. Porque parece que ao falar do pequeno produtor, a gente está condenando esse cara a ser pequeno sempre, como se ele não pudesse crescer. E ele tem que crescer. Na verdade, a gente quer o inverso, né? Que ele se torne um produtor cada vez maior para produzir um impacto cada vez mais positivo das cadeias de alimentação, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados, a gente tem que começar a parar e pensar, por exemplo, eu sou uma pessoa mega preconceituosa quando eu penso em tecnologia. E na pandemia, o que acontece? Eu tive uma cozinha que ela tá equipada hoje diferente do que ela era antes. E eu tô com um forno, que o forno tem air fry também, ele tem essa função. Então, assim, ter
testei, quando eu fiz os sonhos essa semana, eu fiz o sonho frito, que é o sonho que eu fiz a vida inteira, porque eu chego na padaria e falo, esse sonho é frito ou é assado? Ah, é assado, obrigada, eu não quero. Então, assim, eu nem provo. E aí, essa semana, o que eu fiz? Eu pensei, gente, primeiro, assim, independente de questões de saúde, fritando, eu vou fritar quantos sonhos por vez? Colocando no forno. Quando eu coloquei, o resultado foi muito melhor. E ele ficou super macio. É diferente do meu forno a gás. Eu testei semana também, então assim, é outro produto. Então por que a gente não usar essa tecnologia? Então se a gente pode usar, vamos, porque eu fiquei sempre com aquela mentalidade que eu vou ser artesanal, pequenininha, vou amassar todos os meus pães na mão. Até quando eu tinha que fazer 10 quilos de farinha e tive que comprar uma maceira. Eu cuidava dos meus braços, ou eu fazia o pão na maceira. Então, assim, eu acho que dá pra gente trabalhar junto, sabe? Dá pra gente aproveitar tudo isso que a gente tem hoje. Dá pra chamar aquela roda de conversa que a gente fez no Instituto, que era toda cozinheira, na verdade era sobre ervas e falando das benzedeiras. Toda cozinheira é uma benzedeira. Toda cozinheira é uma benzedeira. E aquilo foi incrível, que tinha o pessoal do Quilombo, lá do Remanescente Quilombo, do Vale da Ribeira. E aquelas mulheres falando e aquele conhecimento. E eu pensava, gente, onde é que vai parar isso se a gente não preservar? Onde é que vai parar? Então, o trabalho que vocês fazem hoje é um trabalho incrível. Porque a gente sabe que está preservado. Então, é mesmo... É como os museus, né? Se os museus não existissem, o que a gente... Qual era o conhecimento que a gente ia ter do passado? Então, valorizar isso. Acho que tem algumas coisas assim, o trabalho que a gente faz no Instituto, mas também o trabalho que você faz aí, porque como eu trabalho muito com a dimensão social da gastronomia, né, a conversa vai muito por ali, as pessoas sempre me perguntam, como que eu faço para contribuir, para estar junto? De repente a tua contribuição é contratar alguém na empresa que você trabalha. Todo mundo pode contribuir em qualquer espaço, então todo mundo pode preservar a cozinha brasileira e transmitir, multiplicar a cozinha brasileira no restaurante, na minha casa, no instituto, em todas as relações, né? Isso de toda cozinheira é uma benzedeira é uma reflexão muito incrível, né? Foi linda essa conversa no Fórum do Desagosto, porque direciona isso, de que existe uma ancestralidade, meio que a erva que benze também tempera, né? Porque cozinhar é bem dizer, então fala de uma afetividade que a gente associa muito à comida caseira, que é a comida que você faz profissionalmente, né? Porque a quitanda, ela é profissional, mas ela é caseira, ela tem esse... Exatamente. Ela não é industrial, né? É isso. Hoje eu digo assim, é um restaurante de cozinha. Antes eu tinha brasileira, era um restaurante de cozinha brasileira do Sudeste. Hoje eu digo que é um restaurante de comida caseira. Porque é isso. Então, às vezes as pessoas me questionam e falam: nossa, mas você é uma chefe conhecida. Nossa, seu restaurante ficou em 2015, a gente ficou entre os 50 melhores do Brasil pelo Quatro Rodas. E o mais legal, eu me lembro quando chegou esse prêmio, eu chamei as pessoas que trabalhavam comigo e disse: gente, esse prêmio é incrível. E o mais incrível desse prêmio é que a gente ganhou esse prêmio servindo arroz com feijão. Então, assim, você olhava os restaurantes da lista, é claro que tinham ingredientes brasileiros, mas eram restaurantes de alta gastronomia, sofisticados. E eu tava lá servindo embaixo da mangueira, servindo a taioba, servindo chuchu de vento. Então, aquela coisa toda, o que a gente discute sobre o terroir, eu falo, o nosso terreiro, o nosso quintal, ele é o nosso terroir. Porque o chuchu que dá na minha cerca, ele pode ser completamente diferente do chuchu do vizinho. Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aproveita tudo isso? Como é que você vê o trabalho que a Neide Rigo faz de sair pelo Alto da Lapa, aqui, descobrindo coisas, catando coisas. Então, coisas que as pessoas... Serralha. Quando que se encontrava serralha para comprar na feira, Max? E hoje a gente acha serralha na feira. Mas sempre se encontrou nos quintais, né? Exatamente. Acho que esse é o grande ponto, esse é o grande desafio. Não é olhar para o passado e romantizar e no passado tudo era lindo. Não era lindo. A minha mãe
fez de tudo para sair da cozinha. Tudo que ela queria é ir para a vida profissional e não quero ficar em casa cozinhando e sai daqui com esse papo. Então, a gente também não pode fazer de conta que nada aconteceu. Então, mas como que a gente faz para olhar com generosidade para o passado, para esse acúmulo e contemporaneizar isso? Então, ok, o sonho vai ser no air fryer, sabe? Porque, beleza, agora tem essa tecnologia, agora tem ultracongelador, agora tem câmera refrigerada, agora tem um monte de coisa. A grande questão dessa dobradiça é como que a gente faz para conseguir preservar esse saber que você, por exemplo, tem, que é de defumar em casa com fumaça de verdade. Entende que, tipo, muitas tecnologias, elas usurpam a nossa autonomia em alguma medida, né? Esse é o problema da tecnologia em alguma dimensão. Quando você desaprende, né? Eu acho que a gente consegue trazer isso quando a gente traz esse ingrediente para o dia a dia. Quando a gente começa a falar a respeito disso. Quando a gente leva isso para a merenda escolar. Quando a gente leva esses ingredientes, um dos trabalhos que eu fiz o ano passado em Minas Gerais era com PNAE, era trabalhando com a merenda. E eu trabalhei com um grupo de quitandeiras. Então elas estavam levando, então foi uma briga muito grande, um processo que já vinha de anos, para substituir o pão que vinha no saquinho, o pão industrializado, que durava muito mais do que o pãozinho do quintal, o pãozinho com a abobrinha, o pãozinho que o tempo, a validade é curta. Então, como é que a gente transformou isso? Mudando a logística. Então, ao invés de comprar pão a cada 15 dias, uma vez por mês, eles compravam pão uma vez por semana. E a gente foi vendo esse tempo de prateleira sem ter que colocar conservante artificial, que eles já faziam. Uma das escolas voltou a ter porco na lata. Então, assim, a gente fala de confit, você fala hoje com um estudante de gastronomia, todo mundo sabe o que é um confit. Ai, confit, você faz porco na lata? Não, nunca ouvi falar. Ah, você já fez confit de pato? Ah, fiz, adoro confit de pato. Então, pera lá, gente. Vamos nos apropriar do que é nosso, né? Então eu me lembro, a gente era criança, ia para o interior e minha tia tinha latas e latas, matavam o porco e tinham tudo ali conservado na banca. Então quando isso foi para a escola, uma escola no interior de Minas Gerais, e aquelas crianças não tinham nenhum contato com aquilo. E os pais, eles começaram a ficar orgulhosos, porque os filhos chegavam em casa contando uma história que era deles e que eles nunca tinham contado para os filhos. Então, eu acho que é isso, é através das crianças, através dos jovens. Esse é o trabalho que dá para ser feito. Para trazer esse ofício de novo. Gente, é tão legal, é tão legal. Vamos levar a cozinha para aula de artes. Vamos fazer as crianças enrolarem pão de queijo. Ou para a escola como um todo, né? Eu acho que esse é um grande debate sobre a educação. Isso é uma outra evolução da conversa do Fórum Brasil Agosto, né? Eu acho que as comunidades remanescentes de Quilombo, do Vale do Ribeira, elas trazem muito demarcado esse debate de que é preciso conversar com o jovem. É preciso conversar com o jovem, porque é o jovem que vai permanecer na luta pela terra. Quando a gente fala de cozinha brasileira, é exatamente isso, né? Se a gente fica falando entre nós, que, né, já não somos mais tão jovens assim, a gente perde um tempo de conversar com quem está aí com 15, 16, 17, e não é fazer uma palestra sobre cozinha brasileira, né? Tem que estar frequentando a mesa dele, para a pessoa aprender a gostar, para as pessoas construírem afeto relacionado à comida, né? E a escola tem uma importância muito grande nesse espaço de construção com a merenda, porque a minha merendeira, a Dona Zuma, que eu lembro do nome dela até hoje, ela me ensinou a gostar de muita coisa. Foi pelas mãos dela que eu aprendi a gostar de muita coisa, a partir do que ela decidia que ia cozinhar pra gente, a partir do que ela tinha. Mas a escola também pode ter uma presença ainda maior. Ela pode ensinar o ciclo do alimento, como que cultiva, a sazonalidade, como que higieniza, como que cozinha. Não para que as pessoas se tornem chefes de cozinha, mas para que as pessoas possam cozinhar a própria comida, que é
Entre atividade todas as fundamental. matérias, né? Ele vai entrar matemática, física, química. Então, assim, é mesmo resgatar, é fazer o coração bater. Essa é a coisa. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço o coração dessa criança bater quando ela vê o feijão chegando em bags, chegando dentro de uma caixa e vai abrir e cozinhar aquilo? Será que se retemperar aquilo, como é que fica? Uma vez eu fiz um trabalho numa escola aqui na Vila Mariana, era um trabalho bem legal, que a Guta Chaves tinha um trabalho nessa escola, e às 7 da manhã a gente estava cozinhando. Então, a princípio era uma aula, assim, então tipo fazia arroz, feijão e uma verdura. E aí eu fui pedir o feijão e a merendeira veio com um saco, com aquele feijão que não tinha gosto de nada. E aí a gente estava na cozinha, tinha uns 15 jovens na cozinha, a gente tinha dividido em grupos e tal. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, então nós vamos cozinhar hoje. Mudou toda a aula. Nós vamos cozinhar com o que vocês têm na merenda. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas não sei o quê. Vocês vão fazer ficar gostoso isso. Vamos fazer ficar gostoso isso. E aí apareceu feijão com abóbora. Então, assim, porque eles tinham legumes. Eles tinham coisas que era só retemperar. E aí, arroz colorido. A gente não comprou nada. Foi tudo com coisa que eles tinham na escola. Então, assim, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso papel? Porque é muito cômodo, eu acho que esses 5 meses em casa tá fazendo a gente pensar e repensar muita coisa. Então a gente vive uma situação cômoda, eu estou aqui servindo no salão, hoje eu tenho que pensar diferente, eu tenho que pensar que a pessoa ela não está saindo no domingo para vir almoçar, ela está almoçando na casa dela e ela continua trabalhando em casa e ela quer uma coisa que conforte, mas é uma coisa que não que ela consiga voltar para o computador depois. Então eu tive que repensar também temperos. Não dá, eu vou fazer costelinha todo dia. Tudo bem, Não dá, porque aqui, pesa. vou fazer arroz com pequi, galinhada com pequi. Será que eu não preciso eu precisei repensar minha galinhada. Eu precisei repensar minha costelinha. Então, assim, E aí, por isso, nessa coisa dessa repescagem toda, é que eu repesquei as quitandas para o dia a dia. Então, agora eu tenho quitanda todo dia. A pessoa pede um dia antes, ela me faz a encomenda, e aí tem surgido coisas ótimas. Por exemplo, a torta de sardinha. Isso não estava na minha lista, não estava no meu cardápio. E aí um cliente me ligou e disse, Tânia, faz uma torta de sardinha de mãe para mim. Nossa, o meu namorado é apaixonado, ele é paulista, né? Apaixonado por torta de sardinha. Maravilhoso! Eu tô fazendo torta de sardinha todo dia. Aí eu me lembrei o quanto eu gostava de torta de sardinha. E aí minha mãe disse, quando vocês eram crianças eu fazia. Mas ela deixou de fazer. E ela começou a fazer de alho poró. Porque as narrativas sobre alimentos são diversas, né? Não, e porque a sardinha era quando a gente era pobre. Exatamente. Olha isso, que loucura isso. Então, o assim, sabor, né? O gostar passa por outras coisas. Então, vamos lá, gostar de Nutella não tem só a ver com o sabor que sente aqui na boca. Tem a ver com tudo que está relacionado com a promoção desse alimento, com o marketing desse alimento, com a ideia de status social de quem come esse alimento ocupa, né? Porque é isso, minha mãe comprava um pacote de bolacha recheada para mim comer todo dia, para eu comer todo dia de manhã, porque para ela era um sinal de status. Né? Claro, com certeza. Porque comer batata doce com manteiga era de quando era pobre, né? Então. Pois é. E isso é sensacional, Max, porque quando a gente pensa assim, como é que a gente resgata isso, como é que a gente trabalha com isso no dia a dia. Então eu acho que hoje na minha casa, olha que louco, né? Eu tive por 10 anos e alguns meses, um restaurante chamado Quitanda, que no início ia ser uma quitandaria. E que não vendia quitanda. Não, porque ele ia vender quitanda e virou restaurante. Então, assim, aí agora você mudou o nome e vende quitanda. Pois é, e agora eu faço quitanda na minha casa. Então, assim, agora, às tardes, um pouco antes da gente começar, uma cliente me mandou uma mensagem para fazer uma encomenda para amanhã. E eu falei, os sonhos acabaram de sair, porque eu tenho uma live e fiz uns sonhos. Mas vem pegar. Ela falou, tô indo agora. Então, assim, 5 minutos ela estava aqui.
aí eu não quero fazer coisas para sobrar, mas sempre tem aquela sobrinha do dia, assim, que a pessoa vai poder ligar, tem ou não tem? E eu quero ter essa liberdade, sabe? Eu não quero ficar engessada. Então, um dia sobrou, fiz panqueca. Hoje eu fiz panqueca de escarola e espinafre, os dois ingredientes juntos. Sobrou um pouco, ele vai virar torta. Então amanhã, além da torta de sardinha, tem torta de espinafre. E você não vai esconder dos teus clientes isso, porque isso sempre aconteceu em muitos restaurantes. Você não vai fazer de conta que... Não, imagina. Pegamos um espinafre novinho, né? Não! Eu sempre tive um bote com coisa congelada. Hoje, o que está acontecendo? Eu estou congelando coisas. E o feijão congelado sobrou... é terça. Não estou funcionando aos sábados, aos domingos e segundas. Estou tirando 2 dias, depois de 20 anos, eu resolvi que eu tenho que ter 2 dias para descansar. E quando voltar, quando eu abrir de novo, esses 2 dias vão continuar. A gente não pode trabalhar 7 dias na semana. A gente fica doente. Então, assim, que vida é essa? A gente tem um restaurante, uma coisa gostosa, a gente faz comida, a gente tem o prazer, a gente celebra o prazer e se mata de trabalhar. Esse é um grande debate na história da cozinha profissional brasileira, desde as cunhãs até as mulheres escravizadas. É uma herança, né? Do tipo, parece que tem que estar sempre relacionado com sofrimento. E isso é uma grande coisa pra gente superar. Mas me conta, o que mais de quitanda vende aí, que eu tô querendo saber, e nosso tempo tá... Como que você tá de tempo? Aquela broa de milho que a gente chama de broa de caneca, não sei se você conhece. Que enrola na canequinha. Porque a massa é mole, então você põe um pouco de fubá na xícara e joga a massa, e aí você faz isso, porque o fubá envolve e você vira, porque você não consegue pegar aquilo. E aí ela fica, aquela broa que fica oca dentro, né? Que ela faz as arrachadinhas com um pouquinho de fubá de fora. Amo. Exatamente. Isso, biscoito, então hoje eu brinco com os sabores do biscoito, então tem biscoito de pimenta, biscoito de ervas, eu tenho hoje um jardim de ervas, uma horta aqui. E aí com o que sobra eu vou fazendo coisas. Tô querendo colocar as empadas, que as empadas já são um sucesso absoluto. Então eu faço empadinha de frango, empadinha de palmito. E aí a diferença é que a empada, minha massa original, ela é com banha. Só que hoje eu tenho feito ela com manteiga. E aí ela fica quebradiça da mesma forma e eu atendo também quem não come carne. Hoje eu tenho um público bem grande. Eu tenho um público bem grande. Então, assim, pão de queijo recheado, broa, biscoito, tudo. A semana passada eu testei. O que dá na telha. A semana passada eu testei tareco, João Deitado, que é aquele bolinho na folha de bananeira. Então, assim, isso se minha mãe vai pra chácara, ela me traz folha de bananeira. Então, às vezes eu também tenho esses presentes. Às vezes eu tenho clientes que foram pra chácara, foram pra algum lugar. Eu tenho uma vizinha que é minha cliente, ela me traz cidra mão de Buda. E aí isso vira doce. Faz doce, né? Porque descascar é impossível. Exatamente, mas aí eu ralo ela e o ralado vira sal temperado. Ai, coisa boa. Então, assim, essa coisa do aproveitamento integral e mostrar, eu sempre mostrei isso para os meus clientes, que eu estava usando aquilo, e hoje não ter vergonha. E não ter, porque o feijão está congelado, então eu uso ele para mim, mas não ponho na marmita. Ele vai virar tutu, tá tudo certo. E a pessoa tá até melhor, porque, né, feijão exige descanso. Exige descanso de quem come e exige descanso do caldo também. A feijoada boa foi feita na véspera. Exatamente. Porque ela vai engrossar o caldo. Exatamente. O quanto isso é importante para a gente preservar a cozinha brasileira e o quanto as quitandas, elas continuam no nosso hábito alimentar de alguma maneira. Eu acho que, assim, eu cresci com a minha mãe comprando... Sempre tinha uma mulher dos salgados, que eu não necessariamente sei quem era o nome, mas sempre tinha alguém com quem a minha mãe comprava risole congelado, coxinha congelada, ela sempre tinha algo congelado no freezer dela, e de alguma maneira essa tradição permanece. As pessoas têm comprado muito pão de queijo congelado, mas o caminho tem sido da indústria. Eu acho que o modelo que você tem feito, muito inspirado nas quitandeiras. É linda essa história, né, Tânia? Você sabe, do tipo, enquanto história pessoal, enquanto história de uma raça nesse país. Sim, o que você tem feito
é, de alguma forma, um grande exemplo do que pode ser um modelo sustentável de alimentação para o futuro. Porque é isso, você não é refém de um cardápio. Para quem chefiou restaurante, ou para quem trabalha com isso, meu, cardápio engessado é a pior coisa, porque Não, aí você vai fazer compra e tem aquele ingrediente que você fala, não posso usar porque não tá no cardápio. Exatamente, coisa... se falta, e se tá feio, você tem que levar do mesmo jeito, porque se pois não tá é. no cardápio, tem um desconforto com o cliente. Então, essa coisa mais relacional da cozinha, porque tem muita gente aí, teoricamente, dizendo que as pessoas só vão cozinhar se não houver outra opção. Elas vão comprar comida pronta. Essa é uma grande tendência da humanidade. Mas a gente tem muitos jeitos diferentes de comprar a comida pronta. A gente pode comprar a comida pronta da Tânia, que está na minha rua, que está na quadra de baixo. E se, né, multipliquemos essas Tânias. Isso é uma outra coisa, assim, eu acho que esses 5 meses nos fizeram aprender isso, comprar, a gente sempre teve esse discurso, mas era um discurso que a gente não usava isso, é comprar de quem tá do lado, é comprar de quem tá no bairro, é comprar, então assim, hoje, talvez eu tenho cadastro em aplicativos, mas não tenho usado, então, mas assim, o que acontece? Ah, mas não tem um motoboy? Gente, dá para ir a pé às vezes pegar, então eu acho que tem algumas coisas que tem que voltar. E só mais uma coisa antes da gente encerrar, você está falando dessa história tão bonita das quitandeiras, e eu tenho uma história pessoal que é muito bonita. Uhum. Porque no momento que eu abri o restaurante, que era uma quitandaria, e que eu virei uma quitandeira profissional, foi o momento que eu me descobri preta, porque eu não sabia que eu era preta. Eu lembro dessa história. Por isso o restaurante chamou Quitanda, e por isso tem essa coisa forte, essa coisa... E hoje a casa da Tânia, minha logo, lá sou eu com a minha tia na cabeça, com o meu turbante, porque o que acontece é isso. Assim, eu cresci num bairro de classe média, um bairro branco, um bairro... as minhas fotos de escola, não tem preto nas fotos. Uhum. Eu conto quantos amigos negros eu tenho. Quantos amigos negros você tem? Então, assim, hoje a gente discute tudo isso e foi no momento que eu soube quem eu era, que eu quis resgatar isso para minha vida, para minha história. Foi o momento que eu pude fazer as quitandas. Foi o momento que eu pude assumir a cor que eu tenho. Então, assim, isso me dá um prazer enorme, enorme, uma alegria quando eu estou fazendo essas coisas e pensando toda a história que esses pratos, esses quitutes, essas quitandas, toda a história que ele carrega. Que pode ter carregado muito sofrimento, mas era o sofrimento de quem fazia, porque ele estava ali relacionado à alegria. Então não dá para ser diferente. Cada vez que você come uma coisa dessa, é uma alegria que você põe dentro do seu corpo. E eu acho que... bom, acho que a nossa conversa foi completamente sobre identidade, né? Do quanto a comida é uma dimensão identitária na ordem pessoal, mas também na ordem, é o que nos estabelece, inclusive, na nossa ideia do que é uma nação, do que é uma comunidade. A culinária sustenta, inclusive, isso, né? E acho que uma das coisas mais impressionantes que eu vi nessa quarentena foi quando um dos líderes indígenas do Jaguaré, depois de uma noite, do Jaraguá, depois de uma noite inteira de incêndio, ele diz, comemorando, que eles estão vencendo. Acho que precisa ter sempre essa... Nós estamos vencendo, tá difícil, mas nós estamos vencendo. Estamos aqui falando sobre isso. Olha quanta gente está ouvindo isso. A gente está podendo falar. Então, assim, a gente está vencendo. A gente está mesmo. É puxado, mas a gente está. Tânia, muito, 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 muito obrigado. Sempre bom, sempre bom. Quero te agradecer pessoalmente, quero te agradecer em nome do Instituto. Quem está aí assistindo a gente e quiser assistir as outras conversas da série Origens da Cozinha Brasileira, está no nosso IGTV. Tânia, muito obrigado. Daqui a pouco, se pá, eu bato aí no teu portão. Eu agradeço muito, muito. Agradeço o convite, Letícia, Instituto. Assim, é sempre bom estar com vocês, é sempre boa essa troca, especialmente estar com você. Né? Eu achei que tem um bilhetinho essa semana. A gente não vai contar aqui agora, mas eu e a Tânia, a gente fez uma história outra.
Pois Um é, beijo, mas Tânia. aquele bilhete foi muito emocionante ontem. Não é? É, eu achei super por acaso. Tá E bom, me querido. trouxe muita sorte, viu? Beijo grande. Um beijo. Te cuida. Tchau, tchau. Se Tchau, cuida. gente. Tá? Até Tchau, mais. tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.